Você já se perguntou sobre o destino eterno? Sobre o registro secreto que contém os nomes daqueles que serão salvos e daqueles que não o serão? Existe um livro, um registro celestial, onde cada detalhe da nossa jornada é meticulosamente gravado. Esse livro é conhecido como o Livro da Vida. E a boa notícia é que você pode desvendar seus mistérios e descobrir o que ele significa para a sua vida hoje. Este conhecimento não é apenas uma curiosidade histórica ou teológica. É uma jornada vital para entender o seu propósito e a sua relação com o Criador. Imagine poder compreender as profecias, as promessas e os alertas da Bíblia com uma clareza sem precedentes, com base nesse registro eterno. Compreender o livro da vida não é apenas um exercício intelectual, é um portal para uma compreensão mais profunda de Deus, do seu amor incondicional e do seu plano para a humanidade. Descubra como este registro celestial afeta diretamente a sua vida, revelando verdades essenciais sobre o propósito da existência e a jornada para a eternidade. As passagens bíblicas que mencionam o livro da vida não são apenas palavras no papel. São promessas, advertências e revelações sobre o destino eterno de cada um. Ao mergulhar nesses textos sagrados, você encontrará uma riqueza de insights sobre a graça, a misericórdia e o amor incondicional de Deus. Compreender a importância do livro da vida lhe dará uma visão clara sobre como a sua fé, suas ações e seus relacionamentos moldam a sua trajetória eterna. Imagine o poder de tomar decisões conscientes, guiadas por uma compreensão mais profunda do plano divino. Você aprenderá a discernir o caminho certo, a evitar armadilhas espirituais e a encontrar significado em cada etapa do seu percurso. Este conhecimento, contudo, vai além da mera informação. É um convite para uma jornada transformadora. Você descobrirá como o livro da vida impacta a sua fé diária, oferecendo clareza e orientação em momentos de dúvida e incerteza. Compreender a importância desse registro celestial não é apenas uma forma de ampliar o seu conhecimento. É uma ferramenta prática para o crescimento espiritual. Prepare-se para uma compreensão mais profunda da sua jornada espiritual, aprendendo a aplicar esses ensinamentos poderosos em suas decisões e relacionamentos. Ao desvendar os mistérios do livro da vida, você encontrará um guia para uma vida mais significativa e em harmonia com a vontade de Deus. Através desta exploração, você terá uma visão mais completa sobre a graça, a misericórdia e o amor incondicional de Deus. A compreensão do livro da vida não é apenas um estudo teórico, é um portal para uma experiência mais profunda e transformadora com o divino. Este conhecimento é uma ferramenta poderosa para fortalecer a sua fé e direcionar sua vida para um propósito maior. Prepare-se para uma jornada de descobertas, onde você encontrará clareza, orientação e uma compreensão mais profunda do seu lugar no plano eterno de Deus. A busca por significado e propósito permeia a existência humana. Em meio às complexidades da vida moderna, muitas vezes nos encontramos questionando o nosso lugar no universo, o sentido das nossas escolhas e o destino que nos aguarda. É nesse contexto que o conceito do livro da vida emerge como um farol de esperança e compreensão, um registro eterno que nos conecta com a grandiosidade do plano divino. Este conceito, presente em diversos textos sagrados, não é apenas uma metáfora, é uma realidade profunda que molda nossa jornada espiritual. Imagine um registro meticuloso, onde cada nome, cada ação, cada pensamento é meticulosamente arquivado. Esse registro, o livro da vida, não é um simples documento, mas um espelho que reflete a relação de cada indivíduo com o Criador. Entender seu significado é fundamental para navegar pelas complexidades da fé e encontrar clareza em meio à jornada.
A compreensão do livro da vida requer um olhar atento às Escrituras. Passagens como Apocalipse 20:12, onde se fala sobre o julgamento final e a separação entre os que estão e os que não estão no livro da vida, nos colocam diante da magnitude desse conceito. A ideia não é assustadora, mas desafiadora, pois nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos e o impacto que elas têm na nossa trajetória eterna. Imagine a responsabilidade, mas também a esperança que surge ao compreender que cada decisão, cada oração, cada ato de fé contribui para a escrita desse registro. Para entender plenamente o livro da vida, é fundamental compreender o contexto histórico e teológico em que ele se insere. A Bíblia, em sua riqueza de narrativas e ensinamentos, nos apresenta exemplos de pessoas que, através da fé e da obediência, foram incluídas no livro da vida. A jornada de Abraão, a perseverança de Moisés, a dedicação de Davi, entre tantos outros, demonstram a importância da relação com Deus e a necessidade de uma busca constante por uma vida alinhada com a sua vontade. Essas histórias não são apenas narrativas, são lições valiosas que nos guiam na jornada espiritual. Ao desvendar os mistérios do livro da vida, somos desafiados a questionar o nosso próprio propósito. Qual o significado das nossas ações? Como nossas escolhas afetam a nossa relação com Deus e com os outros? Compreender o livro da vida não é apenas um exercício intelectual. É um convite à introspecção, ao crescimento espiritual e à busca por uma vida mais significativa e alinhada com a vontade divina. A compreensão desse conceito nos proporciona um mapa para a nossa jornada, um guia para tomar decisões alinhadas com a nossa jornada eterna. Descubra o significado eterno do livro da vida. Inscreva-se agora para aprofundar seus conhecimentos e participar das discussões. Sua opinião é valiosa. Compartilhe seus pensamentos e reflexões nos comentários. Juntos, vamos crescer na fé e compreensão da palavra. Compreender o livro da vida vai além de uma análise teológica. É um convite à ação, uma jornada prática de aplicação na vida diária. Para alcançar esse objetivo, precisamos estabelecer metas claras e passos concretos. O primeiro passo é a familiarização com as passagens bíblicas que mencionam o livro da vida. Não basta apenas ler, é preciso estudar, meditar e refletir sobre o contexto dessas passagens. Analisar o contexto histórico, cultural e teológico das referências bíblicas nos ajudará a desvendar o significado por trás das palavras. Imagine estudar Apocalipse 20:12, por exemplo. Não se limite a ler o versículo, mergulhe no livro, investigando as figuras de linguagem e o simbolismo utilizado. Quais são os detalhes que chamam a sua atenção? Quais as implicações práticas para a sua vida? Ao aprofundar o estudo, você encontrará conexões com outras passagens, construindo um panorama mais amplo do tema. Essa busca ativa pela compreensão é crucial para aplicar os ensinamentos do livro da vida. Outro ponto crucial é a reflexão pessoal. Como o livro da vida se relaciona com suas escolhas e ações diárias? Quais os seus medos e esperanças? Quais os seus desejos e aspirações? Identifique os pontos onde você precisa crescer em fé e obediência. Faça perguntas como: como minhas atitudes refletem a minha relação com Deus? Como minhas escolhas afetam a minha jornada eterna? Como posso viver de forma a me aproximar do livro da vida? Ao fazer essas perguntas, você está se colocando em uma posição de aprendizado contínuo. A prática da oração também desempenha um papel fundamental. Peça a Deus clareza e discernimento para entender o livro da vida. Busque orientação e sabedoria para aplicar os ensinamentos na sua vida. Converse com Deus sobre suas dúvidas, medos e ansiedades. A oração não é apenas um pedido, é uma ferramenta para o crescimento espiritual.
E imagine a oração como um diálogo constante, onde você busca entender o que Deus quer te dizer e como aplicar esses ensinamentos na sua vida. Finalmente, a aplicação prática é crucial. Como você pode viver de forma a se aproximar do livro da vida? Isso envolve buscar a santidade, o perdão, o amor e a misericórdia. Como você pode cultivar a fé, a esperança e o amor em seu dia a dia? Isso pode envolver ações como o perdão, a compaixão e a busca constante por uma vida alinhada com a vontade de Deus. Observe como suas ações refletem o seu desejo de estar no livro da vida. A aplicação prática é a demonstração tangível da sua compreensão e fé. Ao incorporar esses princípios em sua vida, você estará construindo alicerces para uma jornada eterna. A vida, muitas vezes, nos apresenta momentos cruciais, pontos de virada que exigem uma tomada de decisão consciente e uma profunda reflexão sobre o nosso propósito. Um desses momentos surge quando nos confrontamos com a questão do destino eterno, com a realidade do livro da vida. Imagine-se diante de uma encruzilhada, onde o caminho escolhido determinará a sua jornada eterna. Este é um momento crucial, um ponto de inflexão que exige atenção imediata e uma compreensão profunda do que significa estar inscrito no livro da vida. A sociedade moderna, com sua busca incessante por prazeres efêmeros e satisfações imediatas, pode obscurecer a importância desse registro eterno. As pressões do dia a dia, as distrações constantes e a busca por reconhecimento podem nos levar a ignorar a mensagem profunda do livro da vida. A vida se torna um turbilhão de atividades, e a pergunta fundamental sobre o nosso destino eterno pode ser relegada a um segundo plano. Mas a urgência dessa compreensão não pode ser negligenciada. Imagine um jovem, cheio de promessas e sonhos, mas sem clareza sobre o seu propósito maior. Ele se envolve em atividades que lhe proporcionam prazer imediato, mas se esquece de buscar uma conexão com algo maior. A busca por sucesso profissional e reconhecimento social se torna o foco principal, obscurecendo a importância da sua jornada espiritual. Com o tempo, ele percebe que a vida, apesar de aparentemente bem-sucedida, está vazia de significado. É nesse momento que a questão do livro da vida se torna premente. Outro exemplo é a pessoa que, apesar de ter um conhecimento superficial da Bíblia, não se aprofunda na compreensão do livro da vida. Ela vive a vida como se o futuro não importasse, sem se preocupar com a sua relação com Deus e com a sua jornada eterna. Ela se mantém em uma zona de conforto, ignorando os apelos do Espírito Santo e a necessidade de uma vida transformadora. A vida se torna um ciclo repetitivo, sem propósito ou direção, até que a pergunta sobre o seu destino eterno se torna uma questão premente. Entender o livro da vida não é um exercício acadêmico, é uma necessidade vital, é um chamado para reconhecer a nossa mortalidade e a importância de escolher sabiamente. É um alerta para nos afastarmos das distrações e buscarmos uma relação mais profunda com Deus. É um convite para nos aprofundarmos na compreensão das Escrituras e discernir o que realmente importa. Esse é o momento de reconhecer que a nossa jornada não se limita à vida terrena, mas se estende para a eternidade. A urgência de entender o livro da vida surge da necessidade de tomar decisões conscientes e alinhadas com o plano divino. Para entendermos o livro da vida, precisamos construir um alicerce de conhecimento fundamental. Comecemos com a compreensão da própria ideia de livro. Na Bíblia, o livro não é apenas um registro de fatos, é um símbolo de memória, de propósito e de consequências. É um registro de promessas, de julgamento e de transformação. Pensando nisso, imagine um livro que contém não apenas os nomes, mas as histórias de cada pessoa, suas escolhas, seus atos, seus pensamentos. Esse é o conceito central do livro da vida.
Um dos primeiros conceitos a entender é o de escolha. A Bíblia frequentemente nos apresenta situações onde as escolhas têm consequências eternas. Tomemos como exemplo a parábola do rico e do Lázaro. Não se trata apenas de uma história, é uma ilustração da importância das escolhas que fazemos em nossa jornada. As escolhas de ambos, ricas em implicações, moldam seu destino eterno. Entender essas escolhas e suas consequências é fundamental para compreender a gravidade do livro da vida. Outro ponto fundamental é a graça de Deus. O livro da vida não é um registro de perfeição humana, mas de misericórdia divina. A graça de Deus é a força que nos permite estar no livro da vida, mesmo com nossas imperfeições. Ela nos oferece a oportunidade de nos arrepender e nos aproximar do Criador. Imagine a graça como um rio caudaloso que nos leva até a fonte da vida eterna. É a graça que nos permite estar no livro da vida. A importância do arrependimento é crucial. O livro da vida não é um registro estático, ele é dinâmico, refletindo a graça e a misericórdia de Deus. O arrependimento é a chave para a inclusão no livro da vida. Ele representa a nossa disposição em mudar, em buscar a transformação e em nos alinhar com a vontade de Deus. É um ato de reconhecer nossas falhas e buscar a reconciliação com o Criador. Agora, pense em exemplos concretos. A história de Davi, por exemplo, nos mostra a complexidade do arrependimento. Apesar de seus erros, Davi reconheceu seus pecados e buscou o perdão de Deus. Sua jornada, repleta de desafios e conflitos, nos ensina a importância de buscar a reconciliação e o perdão divino. A história de Davi nos mostra que o arrependimento é um processo contínuo, não um evento isolado. Outro exemplo é a história de Pedro. Sua negação de Jesus foi um momento de fracasso, mas seu posterior arrependimento e restauração demonstram a capacidade de Deus de perdoar e renovar. A história de Pedro nos ensina que o livro da vida não é um livro fechado. Ele está sempre aberto para aqueles que se arrependem e buscam a graça divina. Compreender esses exemplos nos ajuda a aplicar esses ensinamentos na nossa própria vida. Compreender o livro da vida não é apenas um exercício intelectual, é uma jornada prática que requer aplicação diária. Como podemos, então, aplicar esses ensinamentos em nossas vidas? Um dos primeiros passos é a introspecção, a busca por autoconhecimento. Reflita sobre suas ações, seus pensamentos e suas motivações. Perceba como suas escolhas impactam sua relação com Deus e com os outros. Identifique padrões e tendências que precisam ser ajustados. Imagine-se como um artista pintando um quadro. Cada pincelada representa uma escolha e o quadro final é a sua jornada. Cada escolha, seja grande ou pequena, contribui para a imagem final. Outro aspecto crucial é a prática constante da oração. A oração não é apenas um pedido, é um diálogo com Deus, uma busca por orientação e sabedoria. Pergunte a Deus como você pode viver de forma a estar incluído no livro da vida. Peça clareza e discernimento para identificar áreas onde precisa crescer em fé e obediência. A oração regular, como um hábito, torna-se uma ferramenta essencial para a sua jornada. Imagine um cenário. Você se encontra em uma situação desafiadora, com conflitos internos e externos. Como aplicar o conceito do livro da vida? A resposta está em buscar o perdão, tanto para si mesmo quanto para os outros. Perdoar é um ato de libertação, que permite que você se mova em direção ao livro da vida. É uma forma de reconhecer que todos nós somos imperfeitos e que a graça de Deus é suficiente para nos levar à transformação. Mas como lidar com as lutas e as tentações? A fé é fundamental. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a confiança em Deus.
mesmo em meio às adversidades. Imagine a fé como uma âncora que te mantém firme em meio à tempestade. Lembre-se das promessas de Deus e da sua capacidade de te guiar. Busque a comunidade cristã, o apoio de irmãos e irmãs na fé, para que você não se sinta sozinho nessa jornada. Um obstáculo comum é a busca por perfeição. O livro da vida não é um registro de perfeição humana, mas de graça divina. Entenda que você está em constante aprendizado, em constante crescimento. O importante é a busca constante pela transformação e o desejo de se aproximar de Deus. Lembre-se que o arrependimento é uma demonstração de humildade e um caminho para a santificação. Finalmente, a prática constante da leitura da Bíblia e o estudo da Palavra de Deus são essenciais. A Palavra de Deus é uma bússola que nos guia na jornada para o livro da vida. Estude as Escrituras, reflita sobre os ensinamentos e busque aplicar esses princípios em sua vida diária. A Palavra de Deus é a base para a sua jornada espiritual. Para aprofundar nossa compreensão do livro da vida, precisamos ir além das aplicações práticas e explorar insights mais avançados. Um desses insights é a compreensão da interconexão entre o livro da vida e a comunidade cristã. A fé não é uma jornada solitária, é um caminhar em comunidade, onde aprendemos uns com os outros, nos apoiamos mutuamente e nos fortalecemos na fé. Imagine a igreja como um jardim, onde cada membro é uma planta e o livro da vida é o solo fértil que nutre o crescimento de cada um. A união e o apoio mútuo são fundamentais para a nossa jornada espiritual. Outro ponto crucial é a compreensão da importância do testemunho. Ao viver uma vida alinhada com os princípios do livro da vida, estamos construindo um testemunho vivo para aqueles ao nosso redor. Nosso comportamento, nossas palavras e nossas ações são como um livro aberto, revelando a nossa fé e nossa relação com Deus. Um bom testemunho atrai outros para a jornada espiritual, incentivando-os a buscar uma vida mais plena e significativa. Imagine a sua vida como um farol, guiando outros em direção ao livro da vida. Considere a história de Paulo, o apóstolo. Sua vida, marcada por perseguições e desafios, tornou-se um testemunho poderoso do poder transformador da graça de Deus. Sua jornada, de perseguidor a perseguido, a seguidor de Cristo, é um exemplo inspirador de como o livro da vida se manifesta na vida de uma pessoa. A sua vida, cheia de obstáculos, tornou-se um testemunho que inspirou milhares. Mas como lidar com as dúvidas e as incertezas que surgem ao longo do caminho? Um ponto crucial é a importância da perseverança. A jornada para o livro da vida não é um caminho fácil. Ela está repleta de desafios e obstáculos. É preciso perseverança, coragem e fé inabalável para superar as provações e continuar caminhando em direção ao propósito divino. A perseverança é a chave para manter-se no caminho, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Imagine uma pessoa que, apesar de suas lutas, mantém a fé e a esperança. Essa pessoa, mesmo diante de adversidades, continua a buscar a transformação e a reconciliação com Deus. A perseverança, nesse caso, é a força que a mantém em pé, mesmo em momentos de fragilidade. Essa pessoa se torna um exemplo de fé para os outros. Finalmente, o livro da vida não é um destino final, mas um processo contínuo de crescimento e transformação. É um convite para viver uma vida em comunhão com Deus, buscando a santidade e o amor incondicional. A jornada para o livro da vida é uma jornada de aprendizado, de crescimento e de busca constante pela perfeição divina. É uma jornada que nos leva a um encontro com o Criador. Para fortalecer a credibilidade do conceito do livro da vida, vamos explorar dados e insights de estudiosos e teólogos renomados.
Pesquisas sobre o tema revelam que a compreensão do livro da vida transcende a mera interpretação literal. É um conceito multifacetado que permeia a história da teologia e se manifesta em diferentes culturas e tradições. A ideia de um registro eterno, onde as ações e escolhas humanas são documentadas, ecoa em diversas narrativas espirituais ao redor do mundo. Um estudo recente sobre o impacto da fé na vida das pessoas revelou uma correlação significativa entre a compreensão do livro da vida e o bem-estar emocional. Pessoas que se dedicam ao estudo e à aplicação dos princípios do livro da vida demonstram maior resiliência em situações desafiadoras. Essa resiliência é construída sobre a base da confiança em um plano maior, em um propósito eterno que vai além das dificuldades do dia a dia. Os resultados sugerem que a compreensão do livro da vida não é apenas um exercício espiritual, mas um recurso prático para lidar com as adversidades da vida. Além disso, estudos antropológicos revelam que a ideia de um registro de ações e escolhas que influencia o destino eterno é encontrada em diversas culturas. A noção de karma, por exemplo, presente em algumas tradições orientais, apresenta uma similaridade intrigante com o conceito do livro da vida. Embora as interpretações difiram, a ideia de que nossas ações têm consequências duradouras que moldam o nosso futuro é um tema recorrente na história da humanidade. Essa universalidade reforça a importância do livro da vida como um conceito profundamente humano. Considerando a realidade prática, a compreensão do livro da vida pode influenciar significativamente as decisões pessoais. Imagine um jovem que, ao compreender o significado do livro da vida, toma decisões mais conscientes sobre seu futuro. Ele passa a avaliar as consequências de suas ações, não apenas no presente, mas também no futuro. A compreensão do livro da vida o impulsiona a buscar um propósito maior, a se relacionar com os outros com mais amor e compaixão, e a viver de forma alinhada com a vontade divina. Um estudo de caso de uma comunidade cristã que enfatizava a importância do livro da vida revelou um aumento significativo na busca pela justiça social. Ao compreender que suas ações têm consequências eternas, os membros da comunidade se engajaram em projetos que visavam ajudar os necessitados e promover a igualdade. Esse exemplo demonstra como a compreensão do livro da vida pode inspirar a ação social e a transformação pessoal. Finalmente, a influência do livro da vida na formação de valores éticos é inegável. A compreensão do livro da vida incentiva a busca por uma vida moralmente correta, guiada pelos princípios éticos e pela vontade divina. Isso transcende o individual e impacta as relações interpessoais, criando uma sociedade mais justa e compassiva. A compreensão do livro da vida promove uma busca por valores duradouros. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada, onde os insights sobre o livro da vida se tornam mais concretos e práticos. Agora vamos abordar algumas questões que podem surgir em relação a esse conceito tão importante. Muitas pessoas se perguntam: como posso ter certeza de que estou no caminho certo para o livro da vida? A resposta não é simples, mas reside em uma busca contínua pela compreensão da palavra de Deus, em uma vida de oração e em uma comunidade de fé. Um aspecto importante a considerar é a questão do livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de escolha, mas essa liberdade não nos isenta das consequências das nossas decisões. Entender isso nos ajuda a tomar decisões mais conscientes, sabendo que nossas escolhas moldam nossa trajetória eterna. É como navegar em um rio. Podemos escolher o caminho, mas o rio continua fluindo em direção ao mar. Assim, as nossas escolhas nos levam em direção ao nosso destino final. Outra dúvida comum é sobre o que acontece depois da morte. A Bíblia nos dá vislumbres sobre a vida eterna, mas não nos dá todas as respostas. O que importa é a fé,
a esperança e o amor. A certeza de estar no livro da vida vem da nossa relação com Deus, da nossa busca por uma vida em conformidade com seus ensinamentos. Imagine a vida eterna como um jardim, onde a nossa fé é a semente que produz frutos de amor, compaixão e esperança. E se eu me sinto perdido, sem saber como me aproximar do livro da vida, procure a orientação de líderes espirituais, busque aconselhamento em grupos de estudos bíblicos e, acima de tudo, ore com sinceridade. A busca por clareza é um processo contínuo e a comunidade cristã é uma fonte inesgotável de apoio e encorajamento. Lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. Ainda muitas vezes nos questionamos sobre a justiça divina. A Bíblia nos fala sobre a graça e a misericórdia de Deus, mas também sobre o julgamento. A chave está em entender que o julgamento de Deus é justo, mas também cheio de amor e misericórdia. É um julgamento que busca a nossa transformação e a nossa aproximação do livro da vida. Finalmente, a jornada para o livro da vida é uma jornada pessoal. Não existe uma fórmula mágica ou um atalho. É um caminho de fé, de aprendizado e de crescimento contínuo. A chave é a busca constante pela vontade de Deus, o desejo de viver uma vida em conformidade com seus ensinamentos e a confiança na sua graça e misericórdia. Lembre-se, a jornada é o mais importante, não o destino. Recapitulando nossa jornada, descobrimos que o livro da vida não é um mero registro, mas um reflexo da nossa jornada espiritual. É um convite à introspecção, à transformação e à busca por um propósito maior. Aprendemos que ele não é um destino final, mas um processo contínuo, uma jornada de crescimento e aprendizado. A chave está na compreensão de que nossas escolhas, orações e relacionamentos moldam nossa trajetória eterna. Vimos que a compreensão do livro da vida transcende a mera interpretação literal das Escrituras. É um convite à aplicação prática dos ensinamentos, à busca por um relacionamento mais profundo com Deus e a transformação pessoal. Isso envolve a introspecção, a oração, o arrependimento, a fé, a perseverança e o testemunho. Não é uma tarefa fácil, mas é uma jornada recompensadora. Identificamos que o livro da vida não é um livro fechado, mas um livro que está sempre aberto para aqueles que se arrependem e buscam a graça divina. É um convite para viver uma vida em comunhão com Deus, buscando a santidade e o amor incondicional. É um processo de crescimento, onde aprendemos e nos transformamos a cada passo. A chave é a busca constante pela vontade de Deus, o desejo de viver em conformidade com seus ensinamentos e a confiança em sua graça e misericórdia. Agora, como aplicar esses insights na sua vida? Primeiro, comece a refletir sobre suas escolhas e atitudes. Como suas ações impactam sua jornada espiritual? Identifique áreas onde você pode crescer em fé e obediência. Segundo, intensifique sua prática de oração. Converse com Deus sobre suas dúvidas, seus medos e suas esperanças. Busque orientação e sabedoria para tomar decisões alinhadas com a sua jornada eterna. Terceiro, fortaleça sua fé. Lembre-se das promessas de Deus e da sua capacidade de te guiar. Procure a comunidade cristã, o apoio de irmãos e irmãs na fé para que você não se sinta sozinho nessa jornada. Finalmente, compartilhe sua jornada com os outros. Seu testemunho pode inspirar e encorajar aqueles que estão buscando um propósito maior. Incentive-os a refletir sobre suas próprias escolhas e a buscarem uma vida mais significativa. O livro da vida não é apenas um registro pessoal, é uma jornada coletiva, um convite para construirmos um mundo melhor, um mundo transformado pelo amor e pela graça de Deus. Compartilhe esse conhecimento, inspire outros e juntos construamos uma comunidade mais forte e unida em Cristo. Refletindo sobre a jornada que percorremos,
percebemos que o livro da vida é mais do que um conceito abstrato. É uma realidade viva, presente em cada escolha que fazemos, em cada oração que elevamos a Deus, em cada ato de compaixão que demonstramos. É um convite à transformação, a busca incessante por um relacionamento mais profundo com o Criador e a construção de um futuro alinhado com a sua vontade. Imagine o livro da vida como um jardim, onde cada semente plantada representa uma escolha. Cada flor desabrochada simboliza um ato de amor, e cada fruto colhido representa a abundância da graça divina. Cada dia é uma oportunidade de plantar novas sementes, de cultivar a fé e de colher os frutos de uma vida em harmonia com o Criador. É uma jornada contínua de aprendizado, crescimento e transformação. A jornada para o livro da vida não é uma corrida contra o tempo, mas uma caminhada em direção à eternidade. Não é uma busca por perfeição, mas por uma busca constante pela graça e misericórdia divinas. É um convite para reconhecer nossas imperfeições, abraçar o perdão e seguir em frente, com esperança e determinação. Cada passo, por menor que seja, contribui para a beleza e a riqueza desse jardim que é a nossa vida. A jornada não termina aqui. O livro da vida é um convite para continuarmos a explorar, a questionar, a crescer em nossa fé e a compartilhar esse conhecimento com aqueles que estão em busca de significado e propósito. Continue a mergulhar nas Escrituras, a refletir sobre os ensinamentos e a buscar a orientação de Deus em cada etapa do caminho. Esteja aberto ao aprendizado contínuo, à transformação pessoal e ao crescimento espiritual. Lembre-se, a jornada para o livro da vida é um convite para viver uma vida plena, significativa e em harmonia com o Criador. É uma jornada de fé, esperança e amor. É uma jornada que vale a pena ser percorrida com perseverança, humildade e confiança na graça de Deus. Continue a explorar os mistérios do livro da vida e descubra o profundo significado que ele carrega para a sua vida e para a vida de todos à sua volta. Que a sua jornada seja repleta de luz, amor e esperança.